Olá, o meu nome é Rafaela Mendes. Guio mulheres e homens no seu desenvolvimento pessoal, a descobrirem a sua verdadeira essência e a criarem a vida dos seus sonhos. Este podcast é para almas que desejam e estão prontas a serem livres, a criarem a sua realidade e, claro, serem elas mesmas. Alô a todos, bem-vindos a mais um episódio de podcast e estamos de volta! Estamos de volta, mais um episódio. Estou muito, muito feliz porque realmente eu estive a ver e nós estivemos um mês sem episódios de podcast. Eu nem queria acreditar, o tempo passa a correr realmente, porque quando eu fui ver, eu percebi, oh meu Deus, passou um mês desde o meu último episódio. Eu pensei que tivesse passado tipo 15 dias, 3 semanas, eu não sei o que é que aconteceu, mas o tempo voou literalmente. Estou super contente de estar aqui novamente a gravar para vocês e hoje vamos falar sobre um tema que eu acho que surge sempre muitas perguntas e muitas dúvidas sobre ele, que é realmente como lidar com o medo, não é? Como fazer com que o medo não nos impeça de viver a vida, não nos bloqueie. Mas antes de falarmos sobre isto, eu não queria deixar de vos dizer que apesar de eu ter criado um prazo para gravar o episódio, o podcast, eu criei mais ou menos aquela coisa, acho que já vos tinha dito, de 15 em 15 dias, mas é algo que eu criei para eu ter um bocadinho esse compromisso, ter noção de que de 15 em 15 sai um episódio, mas não é algo que eu me queira focar totalmente no sentido de obrigação. Não quero ter aquela coisa de tenho que gravar um episódio, olha, está quase nos 15 dias, tenho que ir gravar. Eu não quero muito isso, eu quero vou gravar, quero ir gravar, o estar aqui sentada neste momento no chão, assim com as minhas luzinhas, com o microfone super confortável, ser uma coisa natural e fluida, até porque um podcast é na base da comunicação, é na base da criatividade e acho que não é sempre que nós nos sentimos criativos, não é sempre que nós nos sentimos comunicativos ou termos assim muitas ideias com aquilo que vamos falar e de facto eu senti que precisei desta pausa de um mês para realmente pensar o que é que eu iria falar, mudanças que eu queria fazer num episódio. Apesar disto ser muito recente ainda, nós estamos com quê? 5, 6 episódios, eu nem sei. Mas acho que, pronto, são pouquinhos ainda, não é? Então, acaba por haver muita coisa ainda que eu estou também a mudar, a adaptar, a perceber como é que vai funcionar. Então não queria deixar de vos dizer que mesmo o podcast ter um tempo em que sai, às vezes é normal que não vá acontecer, porque a mim não me faz sentido estar a gravar algo por gravar, ok? Então basicamente é isso. Quero-vos também dizer que este é o meu último episódio antes de ir de férias e estou muito entusiasmada porque, apesar de eu ir de férias, eu estou a pensar gravar lá pelo menos 2 episódios de podcast e estou, tipo, super entusiasmada, porque para mim tudo o que é criar, tudo o que é, sei lá, gravar um episódio, criar stories, criar conteúdo para a página, para mim apesar de nós sentirmos que as férias muitas vezes é um descanso, não é? E desligar de tudo, para mim esse lado da criação é muito importante, porque uma coisa que eu descobri este ano, super engraçada sobre mim, é que eu sou uma pessoa que gosta de estar sempre a criar. Para mim, a criação é uma coisa que me traz paz, traz-me felicidade, então. E isso era uma coisa que muitas vezes eu matutava, sabem? Quando eu ia de férias, eu pensava, então, mas agora eu vou de férias e vou levar as coisas todas atrás. Sentia assim um bocadinho de culpa, sabem? Porque ao mesmo tempo eu queria gravar, ao mesmo tempo eu queria fazer coisas para a página, mas depois ficava a pensar, se calhar devia estar a descansar, se calhar devia estar a parar. Mas este ano, através de um mapa numerológico que fiz, percebi que realmente para mim a criação é uma coisa que eu adoro fazer e é isso que me traz aquela sensação de paz, ou seja, eu estou entretida, percebem? E portanto, com leveza, vou levar as coisinhas todas para a viagem para realmente gravar lá pelo menos 2 episódios e estou muito entusiasmada. Porquê? Porque esses 2 episódios vai ser algo muito diferente daquilo que eu fiz e arrisco-me a dizer que acho que ninguém nunca fez isso. Ou seja, não quero estar a dizer, porque não sei, não é? Mas pelo menos eu nunca vi ninguém gravar assim um episódio de podcast, portanto, para mim não existe. Portanto, estou muito entusiasmada por conta disso e pronto, e era assim mais ou menos aquilo que eu vos queria falar aqui como introdução do episódio, porque não sei, desaparecia um mês aqui do podcast e de repente retomo. Eu também vou falando na página, se ainda não me segues, aproveita também para o fazer, chama-se Mercaba no Instagram. E pronto, vou-vos atualizando também. Eu tinha falado por lá que estava um bocadinho mais parada no podcast, mas que tinha a ver realmente com uma pausa necessária.
Mas pronto, não queria deixar também de vos dizer aqui para quem não tenha visto essas partilhas. Vamos começar. O nosso episódio de hoje é sobre os medos e como poder fazer e como fazer, aliás, com que os medos não bloqueiem a nossa vida, não nos façam impedir de viver determinadas coisas. Eu acho que geralmente tudo o que envolve espiritualidade, áreas de desenvolvimento pessoal, enfim, é sempre algo que nós muitas vezes achamos que existem truques, existem magias por trás daquilo, tipo uma solução mágica para lidar com determinadas coisas, quando eu acho mesmo que a base é o autoconhecimento, portanto, é o quanto nós vamos investir no nosso conhecimento, na nossa sabedoria, para realmente nós percebermos o que é que funciona connosco e que tipo de técnicas nós podemos ter para resultar aplicar essas coisas na nossa vida. Eu costumo dizer que, parte das coisas que eu sei hoje em dia, e claro que não sei tudo, como é óbvio, mas aquilo que eu sei hoje em dia e que muitas vezes aplico, não só em consultas, mas até mesmo partilhas que faço com vocês, eu posso-vos dizer que mais de metade foi realmente em livros, e livros é uma das buscas pelo autoconhecimento, não é? Aqueles livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, são livros que têm muitas, muitas técnicas, muitas bases, muitas reflexões que nós realmente lemos e que nos faz mudar a forma como vemos e fazemos as coisas, e eu acho que é nesse processo que nós vamos trabalhando muito, muito, muito o nosso desenvolvimento, a nossa vida, os nossos hábitos. E portanto, uma das coisas que costumam perguntar com muita frequência, não de agora, já há bastante tempo, é realmente como lidar com o medo, não é? Como é que nós podemos gerir algo que nós vemos como um monstro. E o que é giro é que eu acho que é normal, acho que é comum nós olharmos para o medo como um monstro, como uma coisa horrível, o medo é horrível, ninguém quer ter medo, mas isso não é possível, não é? Então acho que a primeira coisa que nós temos que saber sobre essa emoção, esse sentimento, é realmente que ele é normal. Então, nós quando nascemos, nós nascemos com medo, ok? O medo é uma emoção normal do ser humano. Por isso é que às vezes quando se vê em partilhas no Instagram ou onde quer que seja, de vem eliminar os teus medos, perde os teus medos, isso não é propriamente verdade, ok? Eu entendo que esse tipo de partilhas às vezes criem curiosidade, porque o nome, não é? Suscita interesse. Ora, se eu tenho medos e sinto que eles me estão a bloquear a vida e leio uma partilha dessas, eu automaticamente eu vou querer ver como é que eu posso ficar sem medos. Mas levando, mesmo na honestidade dessa partilha, não é propriamente verdade, ok? Nós não eliminamos medos no sentido de nós não os perdemos, nós não ficamos sem. Claro que há medos que nós temos e que muitas vezes, como por exemplo, medo de andar de avião, não é? Isso é possível sim de superar, medo de nadar, por exemplo, que as pessoas que não vão ao mar ou que não se aventuram muito a ir mais longe porque têm medo. Então, sim, são medos que nós podemos superá-los, mas existe muito medo, por exemplo, de falhar, o medo de não conseguir, o medo de nos rejeitarem. Isso são medos normais do ser humano que, inclusive, não só vêm de feridas ancestrais, portanto, a nossa ancestralidade, como vêm também geneticamente. E isso é uma coisa que já vem geneticamente desde a pré-história. É uma coisa assim chocante, mas quando eu aprendi isto, eu fiquei realmente tipo, impressionadíssima como é que há coisas que vêm da pré-história no nosso código genético. Portanto, é maravilhoso. E o medo é uma dessas coisas. Portanto, nós não podemos propriamente eliminar esse medo de falhar, porque eu acho que vai sempre existir dentro de nós, só que vai haver outras coisas que, se nós pudermos trabalhá-las, vão facilitar esse processo do medo. Então, uma das coisas que eu trabalho muito na mesa radiónica, para quem não conhece, a mesa radiónica é uma terapia holística e basicamente serve para nós podermos trabalhar os nossos bloqueios. Portanto, a mesa radiónica vai detectar os nossos bloqueios e vai nos ajudar energeticamente a destravá-los. Eu vou gravar um episódio somente sobre mesa radiónica, porque é realmente algo que surge sempre muita dúvida e achei que fazia sentido gravar um episódio sobre isso. Mas pronto, assim, de uma forma muito prática, muito geral, a mesa radiónica, portanto, serve para nós trabalharmos os nossos bloqueios. E uma das coisas que a mesa trabalha é realmente os nossos medos. E uma coisa que eu gosto de dizer sempre, e quem trabalha comigo sabe isso, ou seja, quem faz as sessões de mesa radiónica comigo sabe, que uma das coisas que eu digo sempre é que nós não vamos eliminar o medo da vida da pessoa, nós não vamos tirar totalmente o medo, vai sempre estar lá qualquer coisa, só que, claro, quanto mais nós pudermos diminuir umas coisas e aumentar outras, vai facilitar nesse processo de deixarmos de ir por conta de falhar, de deixarmos de arriscar pelo medo de depois não correr bem, não é? Este tipo de medo que realmente nos bloqueia a vida.
Uma coisa que eu acho que é importante nós compreendermos é que o medo é maravilhoso. E eu sei que isto pode ser uma coisa que, ouvindo assim, é estranho, não é? Mas realmente o medo não é um monstro. O medo não é uma coisa da qual nós devemos de fugir, porque ele é muito importante na nossa vida. E reparem o quão valioso isto é, que ele nasce contigo, não é? O medo nasce contigo. E quando tu aprendes a admirá-lo e a amá-lo como uma parte de ti, eu acho que o peso que nós colocamos nessa palavra diminui instantaneamente. Então, o medo, sendo uma emoção normal do ser humano, nós precisamos dele. E repara que o medo é capaz de salvar a vida. Tipo, nós se não nascêssemos com medos, nós éramos completamente inconsequentes, nós seríamos completamente loucos, constantemente a colocar a nossa vida em perigo, porque não existiam medos. Portanto, nós iríamos fazer tudo, não é? Então, reparem, eu dou muitas vezes este exemplo nas sessões de cura emocional e nas sessões de mesa radiónica, e portanto quem faz esse trabalho comigo sabe, mas para quem me está a ouvir e não faz esse tipo de trabalhos comigo, vai ouvi-lo pela primeira vez. E geralmente quando eu digo isto vocês riem-se, porque tem uma certa piada, mas é uma piada muito verdadeira se nós formos a analisá-la, que é, vamos supor este cenário, eu dou sempre este exemplo, mas faz de conta, eu estou em casa de uma amiga minha, de amigos meus, e sei lá, ela mora num quinto andar, não é? E pronto, e está na hora de eu me ir embora, quero-me ir embora, e em vez de ir pelas escadas ou pelo elevador, vou pela janela porque é mais rápido. Isto pode ser um exemplo que a gente ouvindo ri-se ou goza, mas se nós formos a ver, nós sem medos faríamos totalmente isso, não é? Nós não tínhamos medo, portanto, nós se for preciso atirávamos de um quinto andar, se for preciso, estávamos a cozinhar e em vez de utilizar um utensílio, utilizávamos as mãos com água a ferver e nos queimávamos, não é? Então reparem, o medo é capaz de te salvar a vida, não é? Se tu estás numa viagem e alguém diz: olha, não vão para ali porque ali é uma zona que, sei lá, tem muitos tubarões, faz de conta, se calhar vocês não vão ser aquelas pessoas que vão para ali. Então, o facto de nós termos consciência do perigo, e isso vem através do nosso medo, ele é capaz de nos salvar a vida. E sem ele, nós seríamos completamente inconsequentes, não é? Íamos dar voltas, sei lá, íamos dar uma caminhada para a autoestrada, no meio da autoestrada, portanto, iríamos ser descontrolados. Acho que vocês já compreenderam aquilo que eu quero passar. E isto é uma coisa que às vezes nós nem tem nós sabemos isto, é uma coisa que se nós formos a ver nós até: "Uau, é verdade", mas às vezes nem temos essa consciência, é tão natural para nós, não é, essa noção do perigo, mas ele provém por conta do medo de nos dizer: "Se fizeres isto, isto vai mesmo correr mal, né, tu podes mesmo acabar com a tua própria vida". Então, o medo é uma coisa maravilhosa, não é? E depois, como eu costumo dizer, nós temos o medo que nos salva a vida e temos o medo que nos impede de viver. E o medo que nos impede de viver é que já é um medo geralmente mais desafiante. Porquê? Porque enquanto o medo que nos salva a vida salva-nos a vida, tipo, é maravilhoso. O medo que nos impede de viver, eu costumo dizer que é aquele medo que vem de braço dado com a nossa amiguinha mente, não é? O nosso desafio. E que vem-nos tentar convencer do nosso fracasso. É aquele medo que nós estamos a fazer qualquer coisa ou estamos a pensar dar um determinado passo e vem aquela vozinha ao ouvido de não vais fazer isso vai correr super mal. Então, mas para que é que vais fazer isto agora? Não é? Já há tanta gente a fazê-lo, mas quem é que tu pensas que és para fazeres uma coisa dessas? Só aquelas pessoas é que o podem fazer. Então, este é aquele tipo de medo, sim, que é capaz de nos bloquear a vida, é capaz de realmente fazer com que muitas das vezes a gente não avance em determinadas coisas que queremos porque vai correr mal, ou porque nós não temos essa capacidade, ou porque o outro é melhor. Então, esse sim é um medo que nos pode bloquear a vida. E é muito comum, às vezes, nós nos compararmos, não é? A comparação é algo muito comum, consciente e inconscientemente, nós fazemos-lo. E a comparação muitas das vezes faz com que nós olhemos para pessoas que mudaram a sua vida e que deram passos tipo mega corajosos e a gente olhar com aquela admiração de meu Deus, aquela pessoa não teve medos nenhuns, ela fez, ela quem me dera também, não é? Não ter medo. Isto é muito comum nós dizermos isso, aquela pessoa não teve medo nenhum, ela fez aquilo. Toda a gente que vai dar um passo arriscado na sua vida ou que vai tentar algo pela primeira vez, vai sempre sentir medo, ok? Então não caiam nessa coisa de eu não tive medo nenhum, eu não fiz. Porque eu sinceramente eu não acredito nisso, eu acredito que nós
podemos não sentir se calhar aquele medo, mas há sempre alguma coisa, há sempre um medo, por mais mínimo que seja, vai sempre estar lá. E portanto aquelas pessoas não mudaram a vida delas sem medo, elas tiveram muito medo, só que a intuição delas falou mais alto, a autoconfiança delas falou mais alto. E é isso que é importante nós compreendermos, que é eu não vou estar aqui a gravar um episódio de podcast a dizer qual é a fórmula mágica para tu ficares sem algo que não é possível tu ficar sem, né? Eu não vou estar aqui a dizer, olha, aquilo que tu tens que fazer é isto, aquilo que tens que fazer, porque não há uma fórmula, tu vais sempre viver com esses medos. A forma aqui, a pergunta que eu te lanço aqui é: como é que tu vais gerir esse medo? Como é que tu vais trabalhá-lo? E uma das coisas, porque há mais, mas uma é realmente tu desenvolveres a tua confiança, acreditares mais em ti, desenvolveres o teu amor próprio, a tua autoestima, não é? Acreditares que, não, independentemente do medo, eu sinto e eu sei que eu vou ser capaz. E também a nossa intuição, não é? Que tantas vezes nos diz qual o caminho e nós, pelo medo, pensamos: não, isto são coisas da minha cabeça, não, eu não vou arriscar nisto, nem pensar fazer uma coisa dessas. Então, efetivamente, isto acontece, não é? A questão de nós muitas das vezes até estarmos a ouvir qual é o caminho, mas por conta do medo é melhor eu ficar aqui. Uma das coisas que ajuda muito nós podermos trabalhar o nosso medo é ouvirmos mais a nossa intuição. E isto é difícil, ok? Eu não vou estar aqui a dizer, olha, o que vocês têm que fazer é ouvir a vossa intuição e menos a vossa mente. Isto, claro que ouvindo, não é? É super poético, é super filosófico, é super bonito, mas na prática é complicado. E por isso é que vem aqui, não é? Este desenvolvimento pessoal, que é preciso ter calma, é preciso ter um trabalho interno muito grande connosco, que eu acho que é uma coisa que hoje em dia algumas pessoas não estão, com paciência para o fazer. Eu acho que isso também provém por conta de estarmos numa era de grande facilitismo, não é? Nós, se formos a ver a nossa geração, a era em que nós vivemos, não é só a nossa geração, mas a era em que nós vivemos, é uma era muito rápida, muito fácil em algumas coisas. Por exemplo, eu agora posso estar aqui e olhar para o meu relógio e dizer: "Ah, meu Deus, já são, faz conta, 3 da tarde, já não me apetece ir cozinhar, vou mandar vir comida", né? Já não há aquela coisa de precisar de meter no carro e ir buscar comida, não, já tenho algo que me vem trazer. Hum, Tenho que fazer algum tipo de pagamento, se calhar não preciso ir a uma caixa de multibanco, tendo a aplicação do banco eu faço sentada no meu sofá. Então reparem, tudo isto vai trazer também uma acessibilidade e uma rapidez muito grande. E depois eu acho que no que se trata a nos desenvolvermos enquanto seres humanos e a trabalharmos determinadas coisas, nós não vamos ter a mesma paciência porque vamos achar lento demais. Só que não existe o ser lento demais ou rápido demais em nós, existe o nosso tempo, existe o nosso ritmo. E isto pode haver pessoas que trabalham o seu amor próprio e estão ali num processo de desenvolvimento um bocadinho mais rápido, sei lá, estão ali a explorar, a aprender mais as bases e levam ali 2 meses para aplicar aquilo na sua vida e sentem logo melhorias. E se calhar pode haver outras pessoas que é ao fim de um ano, mas isso não tem a ver com o facto daquela pessoa foi mais rápida, então é melhor, e aquela pessoa que demorou mais tempo foi pior. Não tem a ver com isso, tem a ver mesmo com o nosso próprio ritmo e ele vai ser sempre diferente. Portanto, uma coisa que eu acho que é importante nós compreendermos é que o desenvolvimento pessoal leva mesmo tempo e é para a vida. É para a vida. Nós nunca vamos poder dizer eu já sei tudo, eu já não preciso de aprender mais nada. Não é? Nós vamos sempre aprender mais e mais e mais e mais. Agora, o que eu acho é que nós temos que começar a ter mais paciência realmente no nosso processo de evolução, porque leva tempo, não é? Nós levamos uma vida inteira a ser de uma determinada forma, não podemos depois querer que numa semana, não é? Tudo mude. Então, esta consistência, este compromisso connosco pela busca do conhecimento, pela busca da sabedoria, é realmente um processo para a vida e que leva tempo. E, portanto, é importante nós compreendermos que quando nós olhamos para esta, como eu estava a dar aquele exemplo, não é? Aquela pessoa fez aquilo sem medo, isso não é real. Aquela pessoa simplesmente tem outras bases, tem outras coisas trabalhadas que lhe permitiu realmente poder dar esse passo mesmo que com medo. E então, como eu estava a dizer, a nossa intuição é algo muito importante a desenvolver neste processo. Então, por exemplo, se tu queres trabalhar mais os teus medos, se tu queres aprender a ter aquela coragem, como a gente diz, de avançar, de dar determinados passos, a intuição vai ser muito importante nesse processo. Isto porquê?
Uma coisa, que é muito, muito verdade é que quando nós sentimos alguma coisa, mas temos muito medo, já é a prova de que temos mesmo de que ir para lá. Porque se nós ficamos à espera de uma solução que seja fácil, se nós ficamos à espera de um caminho que seja facílimo, então isso nunca vai acontecer, porque sejamos sinceros, o que é que na vida, não é trabalhoso, o que é que na vida não leva o seu tempo, o que é que na vida não é desafiante? Tudo é um constante desafio, não é? Nós estamos sempre a viver neste desafio, que estão a ser feitos para nós, tipo, isso é o que mais me fascina, é que todos os desafios que nós vivemos estão a acontecer para nós, não é? Não estão a acontecer para o outro, é para nós. E depois são sempre tão perfeitamente trabalhados para nós podermos realmente aprender o que precisamos. Tipo, há desafios para determinadas pessoas que têm a ver com o dinheiro, porque elas têm que trabalhar a relação delas com o dinheiro. Há desafios que têm a ver muito com o amor próprio delas e porque elas têm mesmo que desenvolver isso. Então repara que todos os desafios que tu estás a viver neste momento, eles foram criados para ti, estão a acontecer para ti. E a questão do medo, não é? É um dos grandes desafios que nós lidamos a vida toda, porque vai sempre existir aquele friozinho na barriga de ai meu Deus, e se isto corre mal? Ai meu Deus, e se eu não consigo? Vai sempre existir. Mas quando nós efetivamente queremos dar um passo e nos dá medo, é mesmo por ali o caminho, é mesmo por ali que nós temos que ir. Um, uma frase que eu gosto muito é, "O medo é a bússola da alma", portanto, o medo pode guiar o teu caminho, o medo pode guiar a tua vida. E nós fazemos exatamente o contrário, nós ouvimos o medo e ficamos parados, em vez de ouvir o medo e perceber: "Ok, se eu estou a sentir medo de fazer qualquer coisa, mas eu estou por um lado a sentir que é por ali", e isso tem a ver com a nossa intuição. Porque vou-vos dar um exemplo que tem mesmo a ver comigo. Portanto, eu quando criei, eu decidi criar o Mercaba, eu criei o Mercaba inicialmente como um hobby, eu nunca pensei que ele poderia virar o meu negócio. Então, quando eu criei o Mercaba foi simplesmente como um hobby e como já partilhei aqui muitas vezes e acho que a maior parte de vocês que me acompanha sabe disso, que é, eu trabalhava como designer, e cada vez mais eu sentia que o meu caminho era pelo Mercaba. Isso assustava-me muito, claro, não é? Porque eu pensava: será que eu estou a sonhar demasiado alto? Será que isto é mesmo possível? E quando eu comecei realmente a crescer no Mercaba e a começar a ter mais pessoas a assistir àquilo que eu partilhava, eu comecei realmente a perceber: não, é possível eu viver disto, é possível eu estar aqui, é possível este ser o meu futuro profissional. Um, e surgiram muitas opiniões, claro que surgiram, não é? Então, quando eu realmente decido que vou deixar o design para trabalhar única e exclusivamente na minha página, eu ouvi muitos comentários como: Rafaela, não faças uma coisa dessas porque vais sair num ordenado garantido para algo totalmente instável. Rafaela, mas o que é que tu vais fazer? Tens um curso e agora vais esticar a uma área totalmente contrária à tua. E este tipo de medos, que às vezes nem são os nossos, são os dos outros, influenciam muito a nossa vida, não é? Porque nós ouvimos isto e começamos a pensar: será? Não é? Será que aquela pessoa tem mesmo razão? Será que isto é mesmo real? Hum, mas depois continua a existir aquela vontade, sabem? Aquela coisa que a gente diz, mas ainda assim, não é? Ainda, mesmo que me digam que eu posso ir para uma estabilidade maior ou que isto ou que aquilo, eu continuava a sentir que eu tinha que trabalhar no Mercaba e é essa intuição que é necessário desenvolver. É muito importante tu desenvolveres a tua intuição, começares a fazer mais aquilo que a tua alma te pede, começares a ir mais pelos caminhos que tu sentes seguir, porque não é por acaso que tu os sentiste, não é? Eu já falei isto em vários retiros, já falei isto em outros projetos de outras pessoas em que fui convidada, que é o medo vai-te guiar, é ele que te guia, é ele que te vai dizer por onde é o caminho. E é nós pensarmos mesmo o que é mais assustador, se é realmente arriscarmos e se não correr bem, o que é o pior que pode acontecer se não correr bem, não é? Porque claro que depende muito de situação para situação, mas se nós formos ver, se correr mal, nós continuamos aqui, não é? Tu continuas aqui, tu continuas viva, tu continuas a ter uma casa, tu continuas a ter os teus amigos, tu continuas a ter o teu parceiro ou a tua parceira. Então repara, não vai acontecer um cenário, uma catástrofe aqui no mundo. Repara, se tu errares, erraste. Não é? Errar faz parte, errar faz parte do processo natural da vida, nós temos que errar, não é? Porque também, repara, sem errar nós também éramos uns totós que para aqui andávamos, não tínhamos experiência, não tínhamos também sabedoria, porque a sabedoria também provém do erro, não é? Então, repara, o que é o pior se falhares?
não é? Se falhares, falhaste, está tudo bem. É uma pressão que nós colocamos muitas vezes em nós, ou que até mesmo que a sociedade consegue ter esse impacto em nós por conta do julgamento, por conta daquilo que vai acontecer, mas se nós formos a analisar na prática, está tudo bem, não é? Falhamos, é normal. Qual é o ser humano que não vai falhar? Não é? Nós vamos falhar desde o momento em que nós estamos na Terra e vamos partir, não é? Nesse processo nós vamos sempre errar e falhar, faz parte. O erro muitas vezes é inevitável, outras vezes não é, mas outras vezes, não é? É inevitável. Então, o que é o pior que pode acontecer? E há muito esta frase que faz todo o sentido, que é: o que é pior? Não é? Tu arriscares numa situação e, ok, errares, ou viveres sempre um sonho que não é o teu, não é? Ou viveres para sempre onde tu estás. Não será que isso vai ser muito mais infeliz? Não será que isso vai ser muito mais complicado? Então, eu acho que é importante nós compreendermos isso. Acho que é importante nós realmente começarmos a pensar mais nisso, que é: o que é que pode acontecer se eu falhar? Então, desenvolver a nossa intuição vai ser realmente muito importante para o nosso sentir, para eu realmente saber é por ali o caminho, eu tenho que fazer isto, eu tenho que arriscar naquilo. Por mais que as pessoas te digam que vai correr mal, por mais que as pessoas te digam que não é assim, tu sentes que é assim. E quando tu, independentemente do que dizem, tu sentes, mas eu tenho que ir por aquele caminho, mas é aquilo que eu quero, mas esta ideia não me sai da cabeça, é mesmo por ali o caminho. O teu medo já te está a dizer, o teu medo guia-te à tua verdade. O teu medo guia a tua verdade. É ele que te diz para onde é que tu tens que ir, de que forma é que tu tens que ir. Por isso é que o medo surge, porque a gente já sabe que vai passar pelo desafio, mas a vida tem desafios. A realidade é esta. Então, a nossa intuição, para começarmos a ouvir mais a nossa alma, as nossas vontades, vai ser muito importante, porque mesmo com medo, né, como eu disse, aquelas pessoas que arriscam e dão passos gigantes na sua vida, elas não foram sem medos, elas foram com medos. Só que a intuição delas, as vontades que elas realmente tinham dentro delas, e não só as vontades, como a confiança que elas levam, é maior que o seu medo. É maior que o seu medo. E é isto que acontece. Este é o grande segredo. O grande segredo é este: é tu nunca vais fazer nada sem medo. A única coisa só que vai acontecer é que a tua vontade, a tua intuição e a tua confiança vai se sobrepor àquilo que pode correr mal. E eu estava pronta para cometer esse risco, eu estava pronta para: eu vou deixar o design de lado e vou trabalhar somente no meu negócio. Eu estava pronta para o fazer, porque por mais medos que eu tivesse e por mais opiniões que eu ouvisse, eu sabia que era por ali o caminho, eu sentia que era por ali. E aquilo não deixava de gritar no meu coração, o trabalhar nesta área, o poder vir a trabalhar um dia nisto, isto não deixava, a vontade não deixava. E reparem, não é? O que é que poderia acontecer de mal? Correr mal e eu perceber que não era por ali o caminho. Ok, vou ficar triste. Ok, pode gerar uma frustração, mas continuo cá, não é? Continuo com uma data de infinitas possibilidades que posso ainda assim conseguir na minha vida. Nada está perdido. Nada está perdido. Agora, se tu não fores, aí sim, podes mesmo estar a perder, porque tu não sabes o que é que ia acontecer se tu fosses. E repara, depois também é muito importante tu poderes trabalhar hum, a tua autoconfiança, não é? Portanto, tu começares a acreditar mais em ti, nas tuas capacidades, no teu verdadeiro potencial, mesmo com aquele medo de e se eu falho, vir aquele pensamento de não, mas eu sei que sou capaz, eu sei que eu consigo fazer isto, eu sei que eu tenho uma palavra a dizer, eu sei que eu tenho a capacidade de. Portanto, para mim, na minha opinião, a nossa intuição e a nossa autoconfiança vai ser realmente os dois grandes pilares para trabalhar o nosso medo, porque o medo só te vai impedir se tu realmente permitires, ok? A verdade é que tu podes nunca chegar a fazer. Podes, e tu tens esse direito. Tu tens o direito de dizer: Ok, Rafael, eu sei que eu preciso trabalhar isso, mas eu não estou disposta, eu ainda não estou pronta. Está tudo bem, não é? Nós não precisamos de estar imediatamente prontos assim que recebemos o chamado de, não é? Porque quando eu criei aqui o Mercaba, eu senti assim que eu tinha que fazer, mas eu não estava pronta para fazer certas coisas ainda. Eu precisei de preparar para esse começo, não é? Para estar pronta. Então, tu também podes ter essa preparação, não é? Podes e deves, até porque, novamente, como falámos no início deste episódio, nós temos também o nosso próprio ritmo. Então,
tem o teu próprio ritmo, tem o teu próprio tempo, mas pensa que se tu não fizeres, ninguém fará por ti. E tu podes nunca fazer nada, tu podes nunca trabalhar isto, é um direito que é teu, mas então não vai haver mudança. E eu acho que isso é algo que nós temos mesmo que nos responsabilizar, que sem nós fazermos, sem nós tentarmos, sem nós começarmos por algum lado, não vai acontecer nada. Porque tudo começa em ti, ok? Então, na minha opinião, trabalhar os medos é estas duas bases, intuição e autoconfiança. Começar a treinar mais a tua intuição, começar a ouvi-la mais, a experimentar mais aquilo que ela te diz, aquilo que ela te passa, começares a trabalhar mais a tua autoestima, o teu amor próprio, o teu verdadeiro potencial, ires perceber o que é que eu preciso de fazer para começar, porque às vezes o que também nos dá medo é que nós colocamos logo uma meta ou os primeiros passos como algo muito grande. E às vezes nós não temos que começar necessariamente por algo muito grande, podemos começar por baixo. Por exemplo, eu quero muito sair do meu trabalho, faz de conta, porque o medo que surge muitas vezes mais, pelo menos daquilo que me partilham, é o medo de abandonarem o seu trabalho que já não gostam, que já não as realiza, para irem para outro ou para irem, por exemplo, criar o seu próprio negócio. Então, repara, vamos aos poucos, não é? Tomamos consciência, estou farta deste emprego, não quero mais estar aqui, isto já não me realiza, isto já não me traz satisfação. O que é que eu posso fazer, não é? Eu quero o quê? Eu quero ir para uma outra empresa, eu quero ir para uma outra área. No caso de, sim, eu quero ir para um outro emprego. Então, vamos começar a procura, vamos começar a ver o que há no mercado de trabalho. Tu não tens que deixar logo o teu trabalho que já tens para procurar outro. Tu podes começar a ir a procurar, não é? E estar ali ainda no outro. E quando começares a ver que há uma portinha a abrir-se, dares efetivamente esse passo. No caso de, eu quero ir para uma outra área, mas faltam umas bases, tu podes te manter no teu atual emprego e ir fazer o curso que te falta, ir fazer a formação que te pode ajudar a dar esse passo. Hum, Quero ter o meu negócio, tu podes manter-te no trabalho em que tu estás e, por exemplo, começar a trabalhar no teu negócio. O teu negócio vai ser como? Vai ser físico, vai ser digital? Por onde é que eu tenho que começar? Quais são as bases que eu preciso? E claro que tudo isto depois tem os seus desafios, claro que sim, mas isso faz parte da vida. Isso faz parte, vai sempre haver esses desafios, sempre, mas são eles que te vão colocar aonde tu queres chegar. São eles são as passagens diretas para o teu destino, para o teu sonho, ok? Então esse desafio vai sempre existir. Está bem? Claro que vai. Ai, mas isso depois não aparece nenhum emprego. Pumba, primeiro medo, não é? Ai, mas isso depois eu me arrependo disto, pumba, mais um medo. Então, isto vai sempre acontecer, mas é tu realmente perceberes o que é que me dá mais medo. É passarem 10 anos e eu continuar no mesmo sítio, ou passarem 10 anos e eu sentir, meu Deus, eu vivi imensa coisa, eu aprendi imensa coisa e a minha vida mudou. A minha vida mudou. Então, eu senti mesmo trazer este episódio, este tema, porque é realmente algo que me falam muito, é o medo. Revela como é que eu lido com o medo, revela como é que eu posso trabalhar o meu medo. Claro que depois há coisas que tu podes complementar, não é? Por exemplo, a questão de trabalharmos a nossa autoconfiança. Isso é um processo que nós podemos fazer connosco, mas também podemos fazer acompanhado com alguém. E eu sou super a favor das duas. Eu acho que nós não temos sempre que percorrer o caminho só nós. Há coisas que só nós podemos fazer, mas há outras que se nós pudermos ter alguém de mão dada connosco, que nos ajuda nesse processo, por que não? Não é? Se há essa possibilidade, por que não? Então, nas minhas consultas de cura emocional, nas sessões de mesa radiónica, é algo que acontece muito, é um suporte que quem está do outro lado sente e efetivamente pouco a pouco vai começando a sentir as suas diferenças. Um, É muito giro, porque geralmente quando vocês terminam as sessões de mesa, ao fim de algumas sessões, partilharem comigo que, Rafaela, eu comecei a sentir mais força para fazer as coisas que há uns tempos atrás eu não fazia, eu comecei a fazer. Eu tinha inclusive um cliente meu que já estava há 5 anos no seu trabalho e já não era feliz lá, e nós fizemos mesa radiónica durante 1 ano e meio, se não me engano. E no final da mesa radiónica ele despediu-se e até foi uma coisa assim ainda mais louca, porque ele nem tinha emprego nenhum, ele simplesmente foi e despediu-se. Claro que não tem que ser assim dessa maneira, mas ele sentiu, fez e hoje está tudo certo e hoje está num trabalho que gosta, fez uma data de formações, então é super bonito ver isto porque claro que, e atenção,
que não é a mesa que te vai retirar os medos, ok? A mesa vai ser um complemento do trabalho que tu vais fazer depois individualmente contigo, que também é um pouco orientado por mim, como uma forma de vos ajudar e dar algumas sugestões, mas só para dizer que é um processo também, não é? Não vai ser a mesa que de repente tira-nos os medos. Se fosse assim, estava toda a gente na mesa radiónica. Não, é uma coisa que vai ajudando, porque depois também vamos trabalhando outros aspectos na mesa, como por exemplo a autoconfiança. Portanto, é começar a diminuir algumas coisas para aumentar outras. E vai ser este processo, não é? Que vai fazer com que realmente o nosso medo comece, não é a ir embora, mas as outras coisas começam-se a sobrepor a ela. E este foi então o episódio que decidi trazer hoje, de realmente nós percebermos que o medo muitas das vezes é a tua verdade, ele conduz-te à tua verdade. O medo é quem guia a tua alma, quem te leva aos sítios mais incríveis de sempre, porque dá medo, mas vale super a pena quando é realmente para cumprirmos as nossas verdades, os nossos desejos, as nossas vontades. E foi realmente um tema que eu decidi trazer porque vemos o medo como um inimigo tão grande e como um monstro gigante, e quando vamos a ver, analisando desta forma, não é, o medo pode nos conduzir para a vida dos nossos sonhos, o medo pode nos dar as respostas que nós tanto estamos à procura, o medo pode nos salvar a vida, o medo é uma proteção também muitas das vezes, não é? Ele não quer nada de mal contigo e por isso acaba este episódio mesmo a refletir aonde é que eu tenho sentido medo de arriscar, aonde é que eu tenho sentido medo de apostar em algo e depois sente aquilo que te leva lá e eu sei que esse coração vai vibrar, eu sei que tu vais ficar tipo: "Ai, quem me dera, ai, era incrível", mas dá medo, porque é por aí o caminho, é por aí o caminho. Então, eu acho que este episódio serve para refletirmos muito, hum, mas é um episódio realmente que, como eu disse, queria trazer mesmo por conta das perguntas que me fazem relativamente a este assunto. E espero mesmo que tenhas gostado e que tenha servido como uma confirmação para aquilo que já suspeitavas, ou que tivesse de trazer uma reflexão que nunca tinhas pensado, ou que só que te veio a confirmar que esse sonho que a tua alma reserva é aquele sítio mesmo em que tu tens que ir e por isso tu tens que ir com esse medo, porque nós nunca vamos sem medo, nós vamos com ele, só que as outras coisas vão ser maiores. Então, espero mesmo que tenha sido um episódio valioso para ti e que te possa ajudar neste propósito da tua vida, porque tu tens esse propósito e tu tens que cumprir esse propósito, tens que estar exatamente onde precisas de estar, a cumprir a tua verdade, a cumprir aquilo que a tua essência deseja e, hum, e o medo é quem te vai conduzir nessa viagem, portanto, ele não é assim tão mau como a gente acha. Meus amores que estão aqui a ouvir-me, seja em vídeo, seja em áudio, obrigada mesmo por teres ouvido até aqui. Obrigada por me continuares a acompanhar nesta viagem, neste processo, neste crescimento. Espero mesmo, mesmo, mesmo que tenhas gostado e espera também episódios muito, muito giros agora nos próximos que vão surgir. Acho que vai valer super a pena. Por isso, acho mesmo que não vais querer perder e que vais acompanhar, porque vão ser mesmo muito especiais. Muito grata mesmo. Obrigada por estarem aqui. Um beijinho muito, muito grande e vemo-nos no próximo episódio.